Fala galera, beleza? Bem-vindos ao canal O Gerador de Riqueza, Felipe. Aqui espero que todos vocês estejam muito bem nessa quinta-feira, dia 15 de fevereiro de 2024. Otimismo das grandes gestoras já passou, então faremos sobre isso no decorrer do vídeo. Caixa Seguridade queda hoje, né, após divulgação dos resultados do ano de 2023 praticamente consolidado, fechado. E, além, né, transição paulista, iniciei posição recentemente. O que, que eu faço? Eu já falei, né, um pouquinho nos vídeos anteriores sobre isso, em relação à Taesa, em relação à transição paulista. E no momento, né, não estou aportando, mas é um daqueles ativos na carteira de qualidade. Tá lá, até às vezes até esqueço que tenho, tá? Claro, sai do radar no sentido de estar focado em outros ativos. A qualidade é mensurável, porém é aquele ativo que você finge que não tem, por quê? Porque é de muita qualidade e fica ali, né? Entrega dividendos e etc até o momento em que o mercado começa a bater, ou, né, por exemplo, semana que vem nós teremos a divulgação do fechamento do ano todo, logo, o investidor ele tem que acompanhar, no mínimo, né, fazer o dever de casa, acompanhar a live de resultados ou a teleconferência, também, né, qual que é a perspectiva para os próximos anos, não só 2024, mas para os próximos anos. Março, nós teremos, por exemplo, o grande leilão de transmissão novamente, voltando, né, para as transmissoras, isso vale para a Taesa e para a própria Transmissão Paulista, e como que a empresa vê tudo isso, esses eventos, aí sim, né, o investidor ele pode tomar uma ou outra decisão no sentido de poder adaptar os seus preços. E Sanepar, né, novas quedas, o que estaria acontecendo, pode voltar para os R$ 24, falaremos sobre isso. Hoje, o que nós tivemos? Engie Brasil na casa dos R$ 40,87, ainda com aquela queda, né? Saiu dos 45, depois chegou nos 40, depois caiu novamente para os 39 e agora voltou para os 40, laterizando pelo menos até, né, aí o resultado do ano fechado de 2023. A questão do menor dividendo no curto prazo, mas nada que para mim tem aí uma perda de fundamentos do negócio, pelo contrário. Fortes investimentos serão feitos na companhia nos próximos anos. Porto Seguro também entrou no radar ontem, aqui eu coloquei alguns números do desempenho do ano passado e coloquei o meu preço para entrada. Porém, hoje, né, alta aí de 0,96, mas continuo com o mesmo pensamento. Dia 28 tem a entrega do resultado do ano de 2023 fechado, provavelmente anúncio de proventos nos próximos meses, a depender se será em março ou maio, né, tem que acompanhar de perto, mas nada de perda também de fundamentos. Entregou o crescimento do ano passado, tá? Os números mostrarão isso e mostraram, porém ainda sofre com uma grande onda de sinistros, né? E caso o mercado entregue ali nos R$ 22, R$ 23, não tenho problema em abrir posição e aumentando aportes. CS Mineração, também laterizada, dos 6,40. Para o setor, teve a notícia da Vale hoje, né, que irá provisionar mais de 3 bilhões de dólares para eventos e provisões, eventos como, por exemplo, rompimento de barragens. Então, isso é rotineiro, né, para empresas desse porte. E para a Vale falta ainda a definição do presidente, né, do novo presidente da companhia. O governo abriu mão, depois da péssima repercussão que teve, de colocar Guido Mantega na presidência da Vale, e com isso, né, mesmo assim, nós temos um papel pressionado em Vale hoje, chegando a R$ 65. Eu não coloquei aqui como destaque, mas é ainda um ativo que acho que o mercado está esperando melhores oportunidades ou algo de melhor resultado para poder ter novas altas. Então, dando seguimento, o que nós tivemos também? Caixa Seguridade hoje nos 13,71. Ainda não estou fazendo nada, tá? Em Caixa Seguridade, CXSE3, acredito que o papel ele pode desempenhar melhor no sentido de oportunidades e quedas, tá? Então, acredito que toda aquela euforia dos bancos
por exemplo, o Banco Safra, se eu não me engano, dando preço-alvo acima dos 15, teve outros bancos gringos preferindo ela também, o Morgan Stanley, recomendando venda em BB Seguros e recomendando compra em Caixa Seguridade, sendo que nesse período a BB Seguros fez aí 2 anúncios de proventos, então para quem vendeu é um fator que pesa, e você tem ainda o relatório do fechamento anual, né, 2023, dia 21, quem sabe com alguma mudança na política de pagamento de proventos, uma periodicidade trimestral ou a definição mesmo, a continuação semestral. Transição Paulista 26,51 no ano. Não fiz nada, estou gostando do aluguel pago em Transição Paulista, tá? Por mais que, né, tá ali, a gente até esquece que tem na carteira e é um peso muito alto na carteira. Porém, o aluguel, né, ele meio que vai se tornando um terceiro provento. Depois dos dividendos, juros sobre capital próprio, o aluguel de Transição Paulista estava na casa dos 10%. Normalmente os custos ficam na casa de 50%, tanto com impostos quanto também com a questão da corretora, mas te sobra ali 50%, tá? E caiu para cerca de 3, 4%, a depender da sua corretora. Mesmo assim, ainda é, né, um bom indicador. E Auren Energia, nos 12,99, essa sim tem sido alvo aí dos últimos aportes. Dando sequência, aquilo, né, o otimismo dos gestores diminuiu com ações brasileiras, mas cresce com bolsa americana. Em pesquisa feita pela Empíricos, 43 gestoras, tá? Boa parte delas de fundo multimercados, mediu o sentimento dos gestores. Nesse sentido, chegaram à conclusão que aumentou-se aí o otimismo com os Estados Unidos e diminuiu-se o otimismo com o Brasil. Aqui vai um adendo, né? O que aconteceu até agora com a Bolsa Americana? Nós tivemos altas, enquanto a Bolsa Brasileira nós tivemos maiores quedas, tá? E fuga de capital brasileiro. Então, é basicamente aquela frase, né? Estão dançando conforme a banda toca. Se o negócio piora lá fora e melhora aqui, né? O que acontece? O otimismo volta. É bom lembrar, eu trouxe vídeos aqui, se eu não me engano, em janeiro ou na reta final de dezembro, em que você tinha casas de análise, que também tem parte ali gestora, com recomendação de Ibovespa nos 170 mil pontos. Não compramos Ibovespa, mas o que você tem nesse cenário aí, né? Um otimismo. Por quê? Por causa da alta do ano passado. Então, cabe ao investidor, nesse sentido, né, salientar, né, sempre a questão que o pessimismo desses gestores é o otimismo do capital dele, né? Pode ser o início do otimismo do capital dele. É a chance dele poder comprar desses gestores ou até mesmo do gringo que poderia estar vendendo a um preço melhor. Caixa Seguridade entraria nesse rol aí, tá? 13,71 para mim ainda não faz muito sentido novos aportes. Claro, se você iniciou recentemente, está aumentando de pouco a pouco, faz o seu aporte disciplinar, é outra história. Mas, para quem, né, consegue ter ativos melhores no momento de qualidade, entregando até mesmo um provento maior e entregando projetos melhores no sentido de médio prazo, o investidor ele sempre irá procurar o melhor preço, tá? E enquanto a Seguridade não entregar um preço mais atraente, vamos aguardando. Para mim, a faixa ali é dos 12,50. Enquanto isso acontece, paciência, não vamos vender, mas também não iremos, né, fazer nenhuma loucura por fazer. Além disso, Transição Paulista, aqui, 26,51. Eu lembro que em 2021 nós tivemos um otimismo muito forte. Claro, não teria como, né? A empresa, se eu não me engano, fez 4 anúncios de proventos, porrada atrás de porrada em 2021. 2022 secou ali, né? Fechou a torneira por causa que ela não teve o recebimento de um ressarcimento por parte da ANEEL. E 2023 melhorou, teve um único anúncio na reta final, dezembro, com o pagamento já ocorrendo agora em janeiro, porém irá ocorrer agora o outro
em abril, né? Nesse sentido, para quem abriu posição recentemente, 26,51 não é nenhum absurdo, tá? Em transição paulista, se você abriu posição recentemente. Mas, né, sempre aquilo, pode melhorar. Hoje ela negocia ainda abaixo do valor patrimonial, negocia 7 vezes o PL, que também não é nenhum absurdo, e a alavancagem também devidamente controlada por uma empresa que irá fazer grandes investimentos nos próximos 10 anos, além, né, aí de março deve abocanhar um ou outro leilão, um ou outro lote no leilão esperado, tá? Claro, tem a concorrência da Taesa, da própria Auren Energia, porém é aquele ativo de qualidade. Nesse sentido, para longuíssimo prazo, né, o investidor, ele, olhando, por exemplo, com base, né, um dos critérios da Modaran, que é um dos papas aí do Value Invest e também do Valuation, o preço justo de transição paulista com os indicadores atuais na perpetuidade, ou seja, isso para 10, 15 anos, pensando nesse crescimento na ordem de 6% implícito por ano, você teria ali quase na casa dos R$ 50, né? Claro que esse ROI pode ter uma certa diminuição, ou a entrega pode ser menor nos próximos anos, mas mesmo assim, né, o ativo é de muita qualidade e tem que ser respeitado nesse sentido. Agora, sobre Sanepar, é outra que normalmente entrega bons resultados. O seu problema é com a periodicidade do pagamento de proventos, é de 6 em 6 meses. Esse é um problema que eu acredito que atrapalhou até mesmo a sua base acionária recentemente, mas entregou um crescimento forte em relação 22 versus 23, tá? Nós falaremos sobre isso. E nos últimos pregões, uma certa queda. Em uma semana, queda de mais de 4%. Ontem, queda de mais de 5%, se eu não me engano, em um único pregão. Hoje deu uma certa corrigida nessa queda. A questão, né? Você tem aí algumas políticas de parceria público-privadas prometida pelo governador do Paraná, Ratinho Júnior, que ainda não aconteceu. A questão de privatização também, nesse momento, esfriou, porque você teve Copel saindo na frente. É um ativo de muita qualidade, tá? Não tem nada de perda de fundamentos, notícia negativa. Pelo contrário, hoje entrega ainda bons indicadores de valuation, tá? Entrega aí 5 vezes o PL, não está alavancada, ainda negocia abaixo do valor patrimonial por ação, 0,84, negocia com EV/EBITDA de 4,54 vezes, que para mim é interessante, e dívidas líquidas sobre o patrimônio líquido de 0,46, ou seja, mais patrimônio líquido do que dívida líquida, e boa parte desse endividamento, nós iremos olhar, é de longo prazo, que para mim é também interessante. Eu lembro de trazer lá no início do canal vídeos falando de Sanepar com margem líquida na casa de 18, 19, se eu não me engano, teve até de 16%, tá? E hoje ela negocia com a margem líquida de 24%, tá? Uma margem aí de transmissora, né? Transmissora ou uma boa geradora de energia, e ROI na casa de 15%. ROI de bancão, né? Praticamente sem a inadimplência do bancão. Claro, né? Você tem alguns fatores, poder de compra, menor inadimplência, né? Ali do pós-pandemia e etc, tá? Você tem aqui um aumento do fluxo de caixa positivo na ordem de 77 milhões. No início do período, 1 bi de fluxo de caixa positivo. No final do período, um pouco mais de 1 bi 285 milhões. Gerou aí mais de 6% positivo de fluxo de caixa. Tem um crescimento na ordem de mais de 2 dígitos na receita para fechamento em 2023, em mais de cerca de 6 bilhões de receita, o que é interessante. Você tem, né, um aumento em mais de 30% do lucro líquido versus 2023, chegando a um pouco mais de 1 bi e 300 milhões, tá? Além disso, você tem um crescimento dos custos e despesa operacional controlado. Um crescimento, porém, controlado, tá?
é um dos fatores que chama a atenção. E você tem, né, um investimento cada vez superior aos anos anteriores, tá? Ou seja, não é uma empresa obsoleta. Aqui você tem um investimento feito na ordem de mais de 1 bilhão para 2023, né? Um CAPEX contratado de mais de 1 bi para 2023. E a questão da alavancagem, né? Nós falamos ali que está bem controlado, uma dívida por mais, que a dívida líquida aí é mais de 1,5 vezes, boa parte desse endividamento para o longo prazo, né? Aí de cerca de 4 bilhões, cerca de mais de 3 bilhões está para o longo prazo, tá? Então, é um dos fatores que acredito que a empresa tem feito um bom trabalho, encerrando o ano com um pouco mais de 1 bi aí de caixa, tá? Então, não acredito que nesse sentido tenha alguma perda de fundamento que faça sentido nessa queda, tá? No curto prazo. No mais, pessoal, esse é o vídeo, não representando uma recomendação de compra ou venda de ativos, mais um acompanhamento para estarmos sempre por perto, né, dos acontecimentos e a busca sempre de boas oportunidades. Inscreva-se no canal, é uma das formas de você ajudar aí a expansão do canal. Compartilhe os nossos conteúdos, curta, comente também aqui a sua avaliação sobre Caixa Seguridade, sobre Sanepar, se você tem ou não, além também, né, de ativos no radar, Porto Seguro, além também aí nós tivemos quedas recentes em BB Seguros, mas acredito que podemos ter mais quedas. No mais, desejo a todos vocês bons aportes e até o próximo vídeo.